É difícil encontrar ou procurar alguma coisa que, na verdade, nos surpreenda. Ou, como eu estou dizendo, é difícil encontrarmos alguma coisa que nos surpreenda. E na categoria do assunto que quero neste dia tratar com você, eu quero falar sobre uma da questão que o apóstolo Paulo apresentou aos líderes evangélicos na época dele. Porque na nossa época são os evangélicos, os líderes eclesiásticos. Mas uma coisa que me chama a atenção, sem muita profundidade do assunto, é a maneira como Paulo se refere no capítulo de número 2. É tão interessante que ele inicia a sua epístola dizendo da seguinte forma: portanto, é inexcusável ao homem, qualquer que seja, quando julga a outros, pois tu que julgas, faz o mesmo. Palavra difícil, né? Isso é Romanos capítulo 2, versículo de número 1. No versículo 2 ele aborda a seguinte expressão: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que tais coisas praticam. Observe que a expressão da que está se lendo não é uma questão de uma hermenêutica ou de uma exegese para poder se entender de uma maneira que esteja muito distanciada. Mas fica muito fácil para se discernir a expressão que ele, Paulo, está se referindo com alguém. A continuação do versículo 3 diz assim: e tu, homem que julgas o que pratica tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Bom, não tem ninguém indisculpável ou inocente diante de uma comunicação como essa. E ele diz da seguinte forma, no versículo 4: ou despreza tu as riquezas de sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Finalizando, para mim, aqui, versículo de número 5. Mas segundo a tua dureza do teu coração, impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Claridade revelada da expressão apostólica que Paulo se refere especificamente entre os versículos anteriores. A maneira como os que se dizem ser e não são, mas mente, através das obras, através dessa situação, Paulo começa a questionar de frente, porque eles estão criticando uma coisa, mas eles estão fazendo exatamente aquilo que eles estão condenando. Na nossa linguagem atual, no nosso tempo, na nossa cultura, temos uma facilidade de entender que Jesus disse em Mateus, no capítulo de números 11, versículo 28, 29, 30, o Senhor Jesus se estende e se relaxa em dizer claramente a todos aqueles: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Quando conseguimos entender essa característica da expressão messiânica e com a expressão apostólica, nós conseguimos Paulo chamando a atenção dos líderes que estavam vivendo ainda na sua lei, na sua regra, na sua ditadura, e exigindo uma coisa que na realidade ele preferia fazer outra. Nós temos por livre-arbítrio e sempre opinar para defender aquilo que é do interesse próprio e nunca do interesse que é próprio ou divino.
Sempre apresentamos que o Senhor é o dono da casa, mas é sempre nós que estamos redigindo ou dirigindo ou colocando as coisas que nós achamos que esteja fora da ordem. O apóstolo Paulo ele fala de uma maneira tão interessante que nos deixa entender a responsabilidade de uma salvação individual, de uma salvação que tem o seu princípio de que antes de você julgar, você se autoexamine. É uma questão difícil. O motorista, quando está dirigindo o seu carro e que ele percebe o impacto que pode ser dado, quando ele perde o descontrole, a primeira coisa que ele procura fazer é tirar a sua cara da reta. Ele vira o carro em uma proximidade de um desvio para que não aconteça exatamente que ele venha a ser o alvo. Arrebenta-se o carona. Arrebenta quem está do seu lado. Arrebenta-se ou dane-se ou pouco me importa com quem está do lado, seja pai, mãe, irmão, primo, tia, seja que for. Mas é a tendência da natureza se livrar. Dane-se quem está do lado. Dane-se quem está atrás. Ele está com o cinto, pisa no freio, quem está atrás passa por ele. É o impacto, terrível impacto. E essa realidade nós encontramos quando deparamos com as possibilidades adversas da atitude que nós tomamos. Eu, particularmente, fazendo enxerto do que quero dizer agora, lembrando do que disse no livro de Provérbios, há caminho que para o homem lhe parece ser direito, mas o final são caminho de morte. Aí eu pergunto para você, se uma pessoa que está com o seu intuito de fazer e exigir, criar uma coisa, como você pode dizer que não? Imagine você parar um carro com essa balada, você segura ele vai para declinar e você segura. Mas quando você segura, você percebe o impacto. Assim é o homem que está direcionado, está determinado a fazer alguma coisa. Quando Paulo, expressando nessa carta, ele vem do versículo 1, falando acerca de umas condições incrível, umas condições terríveis. Ali, a partir do versículo 1, do capítulo 1, do versículo 18, na continuação, você vê Paulo juntando uma característica de uma depravação incrível encontrado já no gênero humano, já na natureza do ser humano. E Paulo encerra seu assunto dizendo que das pessoas que têm um discernimento, que essas coisas que fazem, o que ele condena, são dignos de morte, mas eles não só condenam, não somente eles não só criticam, mas eles consentem que as fazem. Você me entendeu? Tá. Paulo conclui o seu argumento dizendo claramente que aqueles que fazem coisas daquele gênero, capítulo 1 e versículo de número 18. Paulo segue uma linha de raciocínio mostrando a depravação do gênero humano. Todos estão conscientizados das suas depravações. Não promete, não cumpre, mente, engana, fala uma coisa, faz outra. É uma esculhambação isso. E é difícil acreditar e imaginar que viajando nos textos bíblicos e na mudança do tempo, mudança de época, mudança de situação, de hábitos e costume, nós estamos nos deparando estrategicamente, olha aí, viu, com muitos dos que se dizem ser líderes de liderança. Nós temos um monte deles surgindo do nada. Interessante, surge do nada, de uma maneira extrema, de uma maneira espantosa, fazendo e acontecendo coisa absurda. São pastores, são presbíteros, são diáconos, são evangelistas, são missionárias, são biscopisa, coisas tremendas acontecem por aí. Mas o que nós queremos chegar à conclusão, nada de condenar,
Lembra que Paulo, iniciando aqui, já diferentemente do tempos passado, ele já traz chama para uma conversa diferente. Tu que julgas, faz o mesmo. Ele pode estar dizendo que eu faço a mesma coisa, e você pode também acreditar que eu faço a mesma coisa. Você não me conhece, eu não te conheço. Mas o mais interessante é que isso continua. Zaqueu, diferentemente, Zaqueu, cobrador de impostos, publicano, considerado, rejeitado entre os seus, e da coligação, é claro, evidente, quando ele toma a atitude de subir em cima de uma figueira brava, subiu em cima do sicromo. Para quê? Exatamente num propósito único de conhecer quem era aquele que fazia a diferença. É aí que eu entro, entendendo essa visualização, é onde eu entro e peço permissão, licença a você, para entender a ideia de que isso está acontecendo. Chamar hoje um pastor, um presbítero no meio da rua, pastor, pai do seu irmão, esse cumprimento hoje está sendo um sinal de uma vergonha. Não é nem pelo fato de uma gravata, e nem por causa de um paletó, esse nome muda. Ladrão, criminosos estão fazendo coisas de gravatas. Se houve o bando de alarme, de facatroa que acontece no meio de pessoas que usam gravatas, paletó de boa aparência. Nos becos, nas roelas e das favelas, nós encontramos de cortes que era dos tempos medieval, aqueles cortes absurdos, aqueles moicanos, aquelas coisas malucas, aquelas coisas elucidadas. Se tornou cultura, mas de um povo negligente. Obviamente, sempre se encaixa com eles, não generalizando, mas sempre se encaixa com eles. As marcas, as melhores etiquetas não estão mais guardadas em uma roupa como de paletó e de gravata, elas estão simplesmente numa bermuda, estão simplesmente em um boné, em um colar, em um cordãozinho. Está estipulado a sua forma de se divulgar diabolicamente uma etiqueta que é onde se especifica, não generalizando, não fazendo apologias às etiquetas e ao crime, mas como uma interpretação das mudanças radicais de que existem em muitos métodos e maneiras de se dizer. Nós encontramos que no becos, nas ruelas, nas favelas, quando você vê um tombado morto, você vê um jovem com uma dessas etiquetas. Você vê um jovem com uma desses cortes, dessas modernidade que acabou se tornando, na realidade, uma facatrua, estratégia do adversário. O diabo sempre é o diabo. Uma vez, não vou citar o nome, mas eu vi uma entrevista tão chamada a atenção minha, que alguém chamou um certo cantor de um nome famoso, considerado entre os que cantam, entre os que estão na mídia. Perguntou se ele era racista. Ele disse que não era racista. Ele simplesmente, como negro, ele não aceitava ser considerado, se comportar de uma maneira que esse nome viesse a ser desvalorizado mais do que a sociedade, em sua natureza, no seu gênero, vem desqualificando com a sua cultura que está sempre mudando de comportamentos. Não deveria ser assim com o Evangelho. Não deveria ser assim com o Evangelho. Existe uma denominação que ela tem a sua cultura desde a sua origem e todos a identificam como da denominação X. Outros, a sua cultura sendo tradicional, renovada, mas traz uma cultura, traz uma linhagem da sua origem aos tempos que estamos vivendo hoje. Algumas não mudam.
Algumas se identificam com o que é e com o que foi, o que há de ser e que há de sempre ser, não aceita mudança. Mas há outras culturas de natureza não cristocêntrica, mas digamos de uma maneira, de uma natureza doutrinária, vai mudando, 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 mudando.